Shalom, a paz de Cristo, meus irmãos. Olha só aonde a gente vai caminhar agora. Nós estamos indo para o Jardim do Túmulo. Detalhe do Jardim do Túmulo, como vocês vão ver agora, eu quero mostrar para vocês. A gente vai entrar aqui, então a gente vai passar pela inspeção e daqui a pouco a gente está ali dentro. Bom dia. Opa. Olha que lugar bacana. Esse é o Jardim do Túmulo. Aqui tem o João. A gente se encontrou com o João Batista ontem, enquanto a gente caminhava na Cidade Velha. E... 8 pessoas. 8 pessoas. Eu quero caminhar com vocês um pouquinho aqui, mostrar um pouquinho de como é, e daqui a pouco eu quero trazer uma mensagem para vocês também sobre os tempos determinados de Deus. João, tudo bem? Tudo. Cadê ele, João? Posso caminhar? Então tá bom. E daí o cachorro do meu filho fuçou no vaso e arrancou a batata. Que lindo. Gente, esse é um local onde os cristãos costumam vir com muita frequência. Então, vocês vão ver que aqui tem gente orando, gente buscando a Deus. Eu já vou mostrar para vocês, vocês vão ouvir muito aqui. Ali em cima tem uma casa onde as pessoas estão orando e buscando. E a primeira coisa que o pessoal sempre pergunta é: esse é o local onde Jesus de fato foi sepultado? A gente não sabe. A verdade é que existem 3 locais muito prováveis que Jesus possa ter sido sepultado. Um deles, que é muito frequentado principalmente por cristãos evangélicos, é aqui, o Jardim do Túmulo. Outro local provável é a Igreja do Santo Sepulcro, onde geralmente ela é muito frequentada pelos católicos cristãos. E nós temos um lugar que é muito pouco falado, que é o Vale de Rinom, o Guiena, aquele que a gente chama de inferno, que também é outro local possível onde Jesus tenha sido enterrado, né? Sepultado. Só que as pessoas não falam tanto deste local. Eu quero mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, se vocês prestarem atenção, nós temos uma foto antiga de como era esse local antes de todas as construções. Então aqui você tinha o formato de uma caveira, onde tinha os 2 olhos, o nariz. Esse era o local onde eles falavam que era o local da caveira, que ficava basicamente ali em cima, atrás daqueles vidros. Só que nos últimos anos isso acabou desmoronando, o que fez com que descaracterizasse aquela imagem da caveira, né? Então, gente, eu não quis atrapalhar eles ali, mas o que eu estava falando para vocês é justamente isso. Esse é um dos locais, independente de ser de fato o verdadeiro local do sepultamento de Jesus ou não, eu digo para vocês, é um local maravilhoso para você lembrar e ver o que Jesus fez por nós. Eu vou passar por aqui, onde o pessoal está cantando louvores e tudo mais, então eu não vou conseguir falar muito, porque isso vai interferir, acho que vocês já devem estar vendo. Mas depois, quando a gente chegar no Jardim do Túmulo, eu quero compartilhar uma mensagem sobre os tempos determinados com vocês. Por hora, eu quero vir por aqui para a gente caminhar um pouco e você conhecer como é o Jardim do Túmulo. Ó, o pessoal está cantando sobre o sangue de Jesus, né? Parece muito espanhol. Olha só que lindo que é. Estão ali em cima, ó. Olha que legal, irmãos.
aqui a gente tem um jardim, ele é chamado de Jardim do Túmulo, porque realmente foi feito um baita de um jardim. Esse é um local muito bacana, até porque aqui a gente fez a ceia. E na nossa próxima caravana a gente vai ter uma ceia exatamente nesse jardim que eu estou compartilhando com vocês. Antes de entrar lá no túmulo, eu queria só ver se aqui a gente tem um outro local que eu queria mostrar para vocês. Porque da última vez que eu vi, eles tinham um lagar onde é esmagado a uva também. Então, se eu achar, eu vou mostrar para vocês. E depois a gente vai ali. Ah, já vi onde ele está. Vamos passar aqui, ó. Estou dando a volta, aqui é a entrada. Vamos descer para cá no jardim. Aqui, ó, vamos passar embaixo da ponte, né? E eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui, se eu não me engano, a gente tinha como se fosse um lagar naqueles dias, que era onde se esmagava o vinho, ele escorria e descia aqui embaixo, né? Mas eu vou procurar ver se daqui a pouco eu consigo descer ali embaixo. Vocês podem ver que o pessoal, eles estão batendo muitas fotos ali embaixo, onde é o Jardim do Túmulo. E eu quero começar a mostrar isso para vocês. Vamos descer por ali e aí a gente começa a meditar um pouco nas escrituras também, tá? Por enquanto é só para vocês conhecerem o jardim. Vamos lá. Esse é um local, da última vez que eu estive aqui não tinha essa parte de baixo, né? Não tinha essa parte de baixo, mas eu vou aproveitar enquanto a gente está ali para a gente poder conversar um pouco sobre a palavra de Deus enquanto o pessoal está batendo, fazendo seus registros, né? Batendo as suas fotos. Aqui vocês vão ver que tem uma pedra que era como se tampava o sepulcro naqueles dias. Então aqui você tem uma pedra que ela era rolada ali na frente. Perceberam? Então, eu quero sentar aqui e eu quero compartilhar um pouco com vocês de uma mensagem. Deixa eu só achar aqui um local bacana para a gente poder conversar. Ali. Aqui tem bastante turista hoje, né? Na verdade, geralmente costuma ter muito mais turistas do que hoje. Mas eu quero aproveitar o momento para a gente poder visitar ali dentro. Vamos fazer o seguinte, já que agora está diminuindo o tempo de turismo, né, a quantidade de pessoas, eu quero mostrar para vocês. Aqui era onde era rolada a pedra, uma pedra semelhante àquela. E aqui dentro é o local do jardim. Vamos entrar aqui, eu quero mostrar para vocês. Nós temos aqui basicamente um local onde era o sepultado, um sepulcro como o de José de Arimateia. Desse lado, o local onde era embalsamado, o corpo era cuidado. E aqui nós temos um local que representa a saída de Jesus. E olha só que interessante, o pessoal, quando a gente lê as Escrituras, é dito que quando Cristo ressuscita há um grande terremoto. Vocês vão perceber as rachaduras aqui nessa parede. Então, isso é algo que testifica
que testifica como sendo um local possível da ressurreição de Jesus. Gente, olha que local bacana. Eu quero sentar aqui enquanto a gente conversa um pouco no Jardim do Túmulo, tá? Vamos ver se a gente consegue conversar aqui um pouquinho enquanto a gente vai falando sobre esse local. Aqui. Gente, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre os tempos determinados de Deus. E você vai entender o que eu vou falar nesse momento. Quando a gente olha para os moedes de Deus, os tempos determinados, nós tínhamos ali 3 grandes convocações anuais que todo o povo deveria observar. Essas 3 santas convocações, elas eram divididas e elas incluíam 7 festas, que eram os tempos determinados. Quando você olha para as 7 festas, você tinha a primeira grande convocação, que era a festa dos pães sem fermentos, que incluía Páscoa, ázimos e primícias. Depois você tinha a segunda grande convocação, que era chamada de Festa das Semanas, também conhecida como Pentecostes, porque eram contadas 7 semanas mais um dia, e aí você tinha o Pentecostes. Por fim, você tinha a terceira e última grande convocação anual, que era conhecida como Festa das Colheitas, Festa dos Tabernáculos, aonde tinham 3 festas nessa última convocação, que era trombetas, expiação e tabernáculos. O que é tão importante quando a gente fala das festas bíblicas, irmãos? E o que isso tem a ver com o local que a gente está nesse momento, que ele é muito simbólico e significativo? A verdade é que quando a gente olha para a primeira grande convocação, a festa dos pães ázimos, que inclui Páscoa, primícias e... Na verdade, quando a gente olha para a primeira convocação, inclui Páscoa, ázimos e primícias, isso está ligado à primeira vinda de Cristo. E não só a primeira vinda de Cristo, mas também a ressurreição. E olha que interessante, a gente está no local que aponta para a ressurreição de Cristo, exatamente no local. Aqui na minha frente eu tenho uma pedra que tampava o sepulcro e aqui atrás eu tenho um sepulcro. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Prestem atenção, Jesus veio como um cordeiro pascual que derramou o seu sangue pelos nossos pecados, exatamente no dia da Páscoa. Só para você entender, um cordeiro ele era sacrificado no dia 14 e ele era separado por 4 dias para que na virada do 4º para o 5º dia ele fosse sacrificado. Você vai ver essa mesma figura em Cristo. Ele foi separado desde a fundação do mundo e na virada do 4º para o 5º milênio, Cristo vai ser sacrificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, Cristo, ele é morto na cruz, no Calvário, no Gólgota, no jardim, no Monte da Caveira. Né? Como a gente acabou de caminhar por aqui, aqui você vê um local provável de onde tem acontecido a morte, a crucificação de Jesus. Cristo morreu e ao 3º dia você vai perceber que ele vai ressuscitar. E olha só, aqui nós temos um local da figura de onde tudo isso acontece. Por quê? Cristo, ele vai estar sepultado por 3 dias e 3 noites. Fala da festa da Páscoa, a morte, o tempo em que ele esteve morto, fala de ázimos, e a primícia vai falar agora da ressurreição. Olha como a primeira convocação apontava também para a primeira vinda de Cristo. E primícias, irmãos, Paulo ele vai olhar para as festas e ele vai dizer assim, ó, celebramos nós também as festas, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, ele foi morto por nós para tirar o pecado do mundo, mas Cristo também é a primícia dos que dormem, porque na festa das primícias eles apresentavam um feixe de trigo e esse trigo, quando ele era apresentado no templo, por meio desse feixe, todo o restante da plantação era consagrado.
Paulo, ele olha para as festas e ele vê que quando Cristo ressuscita, ele vai chamar Cristo de a primícia dos que dormem. Ou seja, o primeiro feixe a ser apresentado para que depois todo o restante da plantação também fosse santa. Perceberam? Então tudo o que aconteceu na primeira vinda de Cristo estava revelado nos tempos determinados, nos moedes. Cristo é a nossa Páscoa, ele veio para tirar o fermento do pecado e ele é a primícia dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar. Por isso que Paulo, quando ele fala de ressurreição em 1 Coríntios 15, ele vai dizer, Cristo é as primícias. Ele diz, mas existe uma ordem para a ressurreição. Cristo as primícias, ou seja, o primeiro fruto, e nós depois na sua vinda. E olha que interessante, porque esse assunto vai nos mostrar alguns tempos determinados que ainda estão por vir também, que eu já vou falar daqui a pouco. Porém, nós vemos que Cristo na sua primeira vinda, ele cumpriu essas 3 festas, Páscoa, sua morte, ázimos, período em que ele esteve morto por 3 dias e primícias quando ele ressuscitou. Irmãos, isso é tremendo, porque em qualquer lugar, independente de onde Jesus tenha sido sepultado, a mensagem é, o túmulo está vazio porque Cristo, ele ressuscitou. Porém, quando Cristo ressuscita, ele anda com seus discípulos por 40 dias, é visto por cerca de 500 pessoas, 500 testemunhas, e ele ascende ao céu, assenta-se à destra do Pai, e 10 dias depois, totalizando então 40 em que Jesus esteve sendo visto, mais 10 dias, cumpre-se o dia de Pentecostes. E aqui nós temos a segunda convocação, aonde aqui você vai ver o derramamento do Espírito Santo. E eu podia entrar em muitos assuntos. Eu poderia falar do Êxodo. Lá no primeiro Êxodo, Moisés celebrou a Páscoa e 50 dias depois chegou no Pentecostes, lá no Monte Sinai. E quando houve o Pentecostes, Deus desce com labaredas de fogo lá, cerca de 3.000 pessoas morrem. Aqui, depois da ressurreição de Jesus, quando é celebrado o Pentecostes, Cristo ele é uma figura de Moisés, o profeta que deveria vir. Ele vai selar uma nova aliança, não é mais a primeira, mas uma nova. Cristo, ele vai derramar o Pentecostes agora 50 dias após a sua morte e ressurreição. E então você vai ver que mais de 3.000 pessoas são salvas. Na lei, 3.000 pessoas morrem. Aqui, na graça, você vai ver 3.000 pessoas sendo salvas. Então você tem o Pentecostes. Porém, tudo isso está ligado à primeira vinda de Cristo. As 3 festas da primeira convocação, Páscoas, ázimos, primícias. E nós temos também Pentecostes. Mas tudo isso nos mostra uma coisa, irmãos. Que se você parar para analisar, se a primeira vinda de Cristo ele cumpriu as festas exatamente, por que a segunda vinda de Cristo não vai se cumprir assim como os tempos determinados apontam? E é isso que eu quero deixar para vocês. Quando você olha para o ciclo das 7 festas, os tempos determinados, você ainda tem mais essa revelação. Assim como Cristo cumpriu as primeiras festas, ele vai cumprir as últimas. E as últimas, elas apontam para trombetas, fala de proclamar um jejum, anunciar o dia do Senhor. Nós temos expiação que está por se cumprir, e lembrem que expiação era também o dia do perdão para uns, mas o dia do juízo para outros. Expiação é o dia que, quando a gente olha para as Escrituras, está apontando para a vinda de Cristo no livro do Apocalipse, quando ele sai do tabernáculo celestial e ele descia, ele vinha para o átrio exterior e ali ele fazia 7 aspersões. Aí nós vamos ver que quando Cristo ascendeu ao céu, ele entrou no tabernáculo celeste na figura de um sumo sacerdote no dia da expiação, mas quando ele voltar, é a figura de um sumo sacerdote saindo de dentro dos santos para fazer a expiação aqui do lado de fora. Então você tem toda essa figura sendo contada no livro do Apocalipse. E tabernáculos, que é a última festa, aponta para o milênio. Deus tabernaculando entre os homens, Cristo tabernaculando entre nós. Então, irmãos, perceba todos os moedes de Deus, os tempos determinados sendo revelados. O que eu quero falar para vocês é, se Cristo cumpriu as primeiras festas, sendo o cordeiro que foi morto no dia da Páscoa e sendo a primícia que ressuscitou no dia dos mortos, derramando o Espírito no Pentecostes, o que te faz pensar
que o último ciclo das festas, que acontecia 4 meses depois do Pentecostes, e esse número é profético, porque 40 jubileus é equivalente a 2000 anos. O que te faz pensar que a segunda vinda de Cristo ela não está próxima e ela não vai se cumprir da mesma forma como Cristo cumpriu literalmente as primeiras festas? Então, o que eu quero dizer para vocês é: Cristo não estará aqui, porque Ele veio na sua primeira vinda, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou. Mas o autor de Hebreus diz, Ele veio uma vez para tirar o pecado de muitos, o que já aconteceu. Mas Ele virá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para trazer salvação àqueles que o aguardam. E eu vou dizer para vocês, os tempos determinados estão se cumprindo e daqui a pouco Jesus está voltando. Não mais para morrer, mas para trazer salvação e estabelecer o seu reino eterno. Então, gente, vamos lá. Vamos finalizar a nossa caminhada. Como eu disse, eu só queria ter mostrado isso para vocês, porque isso é tremendo demais. Vou pegar aqui só para a gente ter um registro desse local. E vamos lá. Quero finalizar agora encontrando com o pessoal aqui do grupo com o qual eu estou. Inclusive, tem uma irmã aqui, o pessoal aqui na frente. E esse é um local que, para mim, ele é muito significativo.